Olá, olá, bom dia, muito bom dia a vocês todos. Sejam todos bem-vindos a outra teoria, muito bom dia. Bom dia aquelas pessoas que estão a trabalhar, boa tarde aquelas pessoas que vão trabalhar mais tarde, boa noite a todos vocês que também trabalharem mais tarde, seja lá qual for a hora do dia em que esta live te encontrar, considera-te saudável. Seja bem-vindo a outra teoria. Eu sei que eu andei um pouco distante, eu estou um pouco distante, eu tenho andado um pouco distante, mas existe um motivo para isso. E eu vou dizer para vocês qual é o motivo, porque é que eu estou assim muito distante. Porque eu finalmente estou a chegar naquela posição em que, como adulto é necessário tomar uma decisão, tomar uma posição, porque caso contrário me parece mais comportamento de adolescente, sabe? Prestem bem atenção o título desta live. Prestem bem atenção ao título desta live. É sobre isso, é por causa do título desta live que eu me tornei um pouco distante. E muitos de vocês, se calhar, também estão a chegar a essa conclusão. Muitos de vocês, eu não quero influenciar ninguém. Algumas pessoas, se calhar, já chegaram a essa conclusão. Outros estão a chegar a essa conclusão. E outras pessoas, se calhar, nem sequer se importam, porque já não faz sentido. Mas sabe, é importante nós falarmos disso. É importante nós falarmos sobre isso. O título desta live é João Lourenço finalmente tornou-se intocável. É uma conclusão dura para se chegar, muito dura. É uma conclusão extremamente dura para se chegar e para aguentar. Mas é a mais pura verdade. Finalmente João Lourenço tornou-se intocável. Ele conseguiu, ele sabe, nós podemos chamá-lo de tudo que nós quisermos. Está bem que nós sabemos disso, mas João Lourenço finalmente tornou-se intocável. Mais ninguém vai conseguir tocá-lo. Por enquanto, por agora. Ou até alguma coisa grave aconteça para que o João Lourenço possa ser tocado. O João Lourenço finalmente tornou-se produto ocidental, tornou-se um líder fabricado pelo Ocidente, como por exemplo o Kabila foi, como por exemplo o Kagame foi, o Zelensky é. João Lourenço tornou-se menino de ouro do Ocidente. Enquanto ele for menino de ouro do Ocidente, ninguém lhe vai tocar. Isso em si não é problema, sabe? O único problema que existe é essa dissonância cognitiva na qual o Ocidente prega uma coisa e apoia outra coisa, prega uma coisa e faz outra coisa, prega uma coisa e nos oferece outra coisa. Isso sim é que é um problema. Deixa as pessoas sem saber exatamente no que é que eles acreditam. Bom dia a vocês todos. Muito bom dia a vocês todos. Vão chegando, vão avisando o pessoal, vão partilhando a live, vão marcando as pessoas. Eu quero falar com vocês. Eu estou numa fase em que eu vou tirar algum tempo vou dar um tempo a Angola, porque começa a ficar difícil de ver uma saída nesse país. Politicamente começa a ficar difícil ver-se uma solução para Angola. E eu vou falar a verdade para vocês, sabe? Eu disse para vocês, uma das promessas que eu fiz para vocês foi que eu iria sempre falar-vos a verdade. Ainda que a verdade doa muito, ainda que a verdade doer muito, eu vou sempre falar-vos a verdade. Se alguma vez eu tivesse que omitir alguma informação, por exemplo, para o benefício da maioria, eventualmente eu poderia chegar e dizer que eu fiz isso. E essa é a mais pura verdade. Eu vou tirar um tempo. Eu vou dar um tempo porque
Está difícil ver solução para Angola. Agora mais que os senhores das guerras do mundo entraram em Angola, estão todos eles agora em Angola, fica mais difícil ver fica mais difícil ver esta solução para o nosso país. E é um azar, é uma pena, sabe? O João Lourenço finalmente tem proteção do Ocidente. O Ocidente finalmente decidiu que vai protegê-lo. Ele tornou-se menino de ouro do Ocidente. Mas por uma razão, não é porque Angola é o que é. Não, claro, Angola geograficamente é estratega, claro. A partir de Angola você tem o Oceano Atlântico, tem o Oceano Índico. Do outro lado, se deres a volta à África do Sul, estás no outro lado, certo? Então, Angola tem mar, dá para esconder submarino, dá para ter frotas de navios de guerra, né? Angola tem importância estratégica na geopolítica. Angola tem uma posição importante para poder travar a influência da Rússia e a China. E embora o tio Lavrov tenha ido para Angola, ameaçou João Lourenço, e o João Lourenço veio e disse, tá bem, chefe, daqui para frente é aqui distante. O João Lourenço está a jogar os dois, né? O João Lourenço está a jogar a Rússia, ele está a tentar não aborrecer muito a Rússia, mas definitivamente correr para o lado do Ocidente, assim como foi, sabe, no tempo das eleições, eu havia feito um comentário desse género, dizer que João Lourenço, algumas vezes me parece que ele foi cultivado pelo Ocidente, mas não parece que João Lourenço foi cultivado pelo Ocidente, a mim me parece que João Lourenço se entregou, se ofereceu para o Ocidente, para proteção contra esse desdém, essa revolta interna que existe em Angola. Internamente em Angola existe uma revolta silenciosa, e o Ocidente sabe disso, e o João Lourenço sabe disso, mas para protegê-lo internamente, ele teve que conseguir proteção externamente. Né? Porque se os senhores das guerras não tivessem do lado do João Lourenço, então João Lourenço, ele quase tinha certeza absoluta que ele nem sequer ia chegar no final de 2027, ele nem sequer ia conseguir terminar o seu segundo mandato. Mas agora que os senhores das guerras estão em Angola, e o mais recente foi a visita de Emmanuel Macron em Angola, veio cimentar a posição de João Lourenço no nosso país. Por isso é que vocês começam a ver essa ousadia de novo, de pessoas a falarem de um terceiro mandato, como João Lourenço agora tornou-se menino do Ocidente, menino de ouro do Ocidente. E eu vou vos dizer porquê. Então ele agora começa a ter essa ousadia de querer pensar num terceiro mandato, porque sabe que o Ocidente não vai lhe tocar, por uma única razão: estabilidade. Se vocês prestarem bem atenção à entrevista que João Lourenço deu à Euronews, nós sabemos que a Euronews é um canal de notícia que faz lavagem de imagem de Angola para o mundo. Algo que João Lourenço disse lá foi muito importante, do jeito o Ocidente pode contar com Angola para abastecer petróleo, energia, gás e também hidrogênio verde. Angola, hidrogênio verde em Angola, hidrogênio verde em Angola. Nós nem energia temos, mas Angola está a pensar em fornecer hidrogênio verde para o Ocidente. É aqui que o João Lourenço garantiu ao Ocidente, de uma vez por todas, que com o problema da produção de petróleo no mundo, com o problema da Rússia, Angola torna-se num player importante para amortecer, para facilitar a vida no Ocidente, e através disso é petróleo. Né? Então vocês começam a ver do jeito... Sabe aquele conflito que existe, que o Ocidente vem falar em energias renováveis, devemos nos movimentar para a energia renovável, e Macron vai para Angola garantir que ele tenha direito de exploração de petróleo nos mares do Namibe. Né? Então você começa a ver como é possível o Ocidente, a Europa, falar em energias renováveis e ao mesmo tempo querem explorar petróleo aí no Namibe.
É simplesmente porque o mundo ainda, 46% da energia consumível no mundo ainda é através do petróleo. E Angola tem muito petróleo para oferecer. Angola, nos últimos tempos, investiu muito na investigação e descobertas de novos poços, certo? Ou novas áreas de exploração de petróleo. Quer dizer que Angola continua a descobrir áreas de exploração de petróleo. Para um país que quer necessariamente mover para energias limpas, como o João Lourenço teve agora aí no Catar, nessa brincadeira da COP, né? Não faz sentido, certo? Não faz sentido explorar petróleo quando está-se a mover para a energia renovável. Mas é mesmo aqui que o Ocidente precisa, João Lourenço. O Ocidente não precisa que haja crise ou instabilidade em Angola, porque Angola se ofereceu a cobrir parte das necessidades de petróleo que o Ocidente precisa por causa do problema da Rússia. E por causa disso, João Lourenço tornou-se intocável. Não há, meus irmãos, fiquem vocês, mas isso é a mais pura verdade. Ninguém vai conseguir tirar João Lourenço do poder. Agora até 2027, pelo menos. Esquecem. Para aquelas pessoas que estão a dizer, há aquelas pessoas muito otimistas que dizem, nós nem sequer, com a crise que há em Angola, nem sequer vamos chegar a 2027. Vocês estão a se enganar. Vocês estão simplesmente numa bolha de esperança. Vocês estão a se enganar. Nós vamos chegar em 2027 com João Lourenço e se brincarmos, vamos avançar de 2027 para 2032 com João Lourenço, porque João Lourenço tem proteção e garantia do Ocidente. João Lourenço vai se tornar como o Erdogan da Turquia, vai se tornar como o Kagame num dos países que eu mais gosto. Qual é o nome dessa brincadeira? Vocês sabem onde é que o Kagame é presidente. Vai se tornar como esse mais velho que nem sequer consegue morrer em paz do Uganda, o Museveni, certo? Todos esses indivíduos são produtos ocidentais. Todos esses indivíduos. O João Lourenço acabou de se tornar um produto ocidental. Então, não há nada que alguém possa fazer para tirá-lo do poder. E perceber essa realidade nos traz no segundo ponto de uma outra realidade que nós estamos a ver em Angola e que, sabe, se nós vermos cada problema individualmente, não conseguimos ver a fotografia do quadro todo, não conseguimos ver a fotografia toda, mas se ligarmos todos os problemas, nós conseguimos ver porque é que as coisas estão a acontecer da forma que estão a acontecer, quando estão a acontecer. Percebendo que João Lourenço agora tornou-se intocável e que não há absolutamente nada que vai tirar aquele homem do poder até no mínimo 2027, Adalberto Costa Júnior foi reduzido à posição de educador. Simplesmente educador, simplesmente professor. Adalberto Costa Júnior sabe disso. Eu estou a vos dizer, ele sabe. Depois das eleições, ainda havia uma certa autoridade nas palavras de Adalberto Costa Júnior, mas agora parece que tudo o que ele faz é simplesmente educar a população sobre os valores da democracia, a importância da democracia, apontar os erros do MPLA, que nós todos já conhecemos, e uma vez ou outra ele traz um dado novo da bandidagem do MPLA, mas nada disso, sabe, surpreende o povo angolano. Eu sinceramente, eu tenho dúvidas em aceitar que exista algum angolano que consiga ficar surpreso com alguma bandidagem do MPLA. Isso é tudo que nós habituamos, certo? É tudo que eles nos habituaram. É um partido de bandidos, certo? Então, vocês veem que a imagem de Adalberto Costa Júnior está simplesmente reduzida em educador democrático, em educador de como a sociedade poderia funcionar. Mas algo que não tem é plano para alguma coisa, plano para nos tirar do marasmo que nós vivemos,
plano desse sofrimento que nós estamos a viver, porque todos concordamos que estamos a viver, que estamos a sofrer. Até os do MPLA concordam que estamos a sofrer. Mas não existe plano nenhum para nos tirar desse sofrimento. E vocês não ouvem Adalberto Costa Júnior falar em plano algum. Nada. Arruma as biquatas, arrumou as malas, todo mundo vai descansar. Está todo mundo a dormir em Angola, porque chegou-se à conclusão que agora, sim senhora, João Lourenço é intocável. É intocável, não há. Sabe, não há nada que alguém possa fazer em Angola que vai tocar no homem. É mentira. Quem te dizer isso é mentira. Se alguém tentar inflamar a população, haverá chacina, sim senhora, e João Lourenço vai continuar no poder. Todo mundo agora percebeu isso. Politicamente em Angola não existe nenhum programa para beneficiar a vida do angolano. Internamente, vocês conseguem ver na governação do João Lourenço atualmente, não existe absolutamente plano ou programa algum para melhorar a vida dos angolanos. É do jeito, deixa a sua vida andar. Todo o programa, todos os projetos, todos os planos estão virados para fora de Angola. É a sua política externa que está a funcionar. O João Lourenço, ele parou de prestar atenção dentro de Angola, está a prestar atenção no que acontece fora de Angola. João Lourenço foi para fora de Angola comprar proteção. É loucura com o nível de desempregado que existe em Angola, juventude desempregada. É loucura que esse país ainda não eclodiu. É loucura com as notícias dos juízes gatunos. Esse país ainda não quebrou. É loucura com as notícias dos tráficos de droga. Esse país não quebrou com as mortes, com os assassinatos de 8 jovens. Esse país não quebrou com as zungueiras. É loucura a não ver futuro em Angola. E o país continua intacto. Isso é sinônimo de que nós, angolanos, finalmente percebemos o que é Angola. O futuro de Angola está a ser traçado fora de Angola. A última notícia é que Portugal está a planear uma visita para Angola em grande com os seus empresários. Portugal está a planear uma visita em grande com os seus empresários, assim como fez Espanha, fez Itália, Noruega, Estados Unidos, vai fazer Portugal, França. Vocês estão a ver? É tudo fora de Angola. Está tudo orientado para fora de Angola. Nada está orientado para dentro de Angola. Não estamos a se tornar um Uganda. Eu às vezes penso, está a ver aquele jovem, o Bobi Wine, aquele jovem que tentou tirar do poder por vias legais o Museveni no Uganda. O jovem até foi discursar no Parlamento Europeu, muitos aplausos, e tu és o futuro, blá, 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 blá. Mas mesmo assim, o Ocidente cala-se perante o Museveni. Por quê? Porque o Museveni é produto do Ocidente. É a única solução. E ao nós ver Adalberto Costa Júnior das suas entrevistas na RTP África, na RFI, etc., chega-se à conclusão de algo importante sobre Adalberto Costa Júnior. O homem é mesmo inteligente. Mas essa inteligência de Adalberto Costa Júnior é uma ameaça para os interesses do Ocidente. Em Angola, o Ocidente não quer presidente inteligente em Angola, ele quer matumbo. Ele quer presidente burro, presidente que consegue facilmente ser dominado e controlado, assim como Museveni. Por que o Ocidente quebrou regras com Kagame no Ruanda? Porque Kagame se mostrou inteligente. O Ocidente não gosta de presidente inteligente para a África, eles querem presidente facilmente maleável. Então, essa inteligência de Adalberto Costa Júnior está, na verdade, jogar contra ele mesmo. O que é uma pena, certo? Para nós isso é um problema. Quer dizer que o nosso potencial futuro presidente, por ser inteligente,
não lhe querem apoiar para ser presidente de Angola, porque é uma pessoa inteligente. A mim não me surpreende nada que o Ocidente consiga apoiar, por exemplo, ou decida apoiar, por exemplo, Higino Carneiro, só a título de exemplo, porque o outro também é matumbo. Ele não entende absolutamente nada. Sabe, o Higino Carneiro não é uma pessoa inteligente, mas é um candidato perfeito para Angola, assim como é João Lourenço, é um candidato perfeito para Angola, porque o Ocidente em Angola não precisa presidente inteligente. Azar do Adalberto Costa Júnior. Se Adalberto Costa Júnior não fosse inteligente, eu tenho quase a certeza absoluta que se calhar até seria apoiado para substituir João Lourenço. Então, nós nos encontramos num grande problema aqui, na qual eu estou a dizer para vocês, muitos de vocês estão a me ouvir esta hora, vocês sabem, vocês conseguem sentir isso. Angola não tem futuro. O Ocidente está a começar a abrir. E sabe, é isso, juntar os pontos. O futuro de Angola está a ser decidido fora de Angola. E nós, angolanos, não temos a mínima ideia do que está a acontecer com o futuro de Angola. Mas não somos nós a decidir. Não é o MPLA, não é João Lourenço a decidir. São os países de fora, do Ocidente, a decidirem qual será o futuro de Angola. E nós não fazemos a mínima ideia do que é que eles estão a planear para nós. Se é que vão nos escravizar de novo, ou se vão nos deixar desenvolver um pouco para poder incitar outros países africanos a se virarem para o lado do Ocidente e negar a Rússia. Eu não sei. Eu sinceramente, é esta falta de informação que eu tenho que está-me a fazer, que está-me a deixar um pouco depressivo sobre Angola. Mas claro, depressão todos nós temos. Claro que eu estou depressivo, eu tenho depressão. Eu olho para Angola, estou a entrar em depressão. Mas depressão nós todos temos. Vocês que estão aqui a me ouvir esta hora, cada um de vocês também tem um certo nível de depressão. A única coisa que difere é o nível de depressão. Se é alto, se é elevado ou baixo. Mas todo ser humano tem um certo nível de depressão, assim como tem um certo nível de alegria, ou de hormônios da felicidade, ou de motivação. Tudo isso vive em nós. O mal e o bem vivem em nós. A luz e a escuridão, tudo isso vive em nós. Então, estar depressivo sobre Angola é natural. É muito normal. Só que o meu nível de depressão em Angola está a aumentar. Porque eu agora consigo ver, começo a ver que não vale a pena manifestar. Nós fomos entalados que a nossa oportunidade de não chegar até 2027 com João Lourenço nos foi tirado na serenidade, depois das eleições. Agora, eu quero aqui deixar bem claro, os méritos do vai à rua, não vai, ou Adalberto Costa Júnior tomou a melhor decisão ou não, eu deixo isso para vocês. Vocês é que decidem os méritos da decisão ou não. Eu não estou interessado nisso. O que eu estou a dizer para vocês é que nós, povo angolano, tivemos uma oportunidade soberana de nos livrarmos do MPLA em 2022. E a serenidade não ajudou. E para quem vem argumentar e dizer mas também não era necessário Adalberto Costa Júnior falar que o povo podia ir. Eu aceito este argumento. Eu aceito completamente. O povo podia decidir ir às ruas, não necessariamente esperar Adalberto Costa Júnior. Esse é um argumento certo. E exemplo disso eu falei, por exemplo, no Brasil, certo? Onde os bolsonaristas que perderam, saíram, eles que perderam as eleições, mesmo assim saíram às ruas, quase não aceitaram o Lula no poder, mesmo perdendo. Mas a diferença que existe é a educação. O povo angolano é mais analfabeto que o povo brasileiro. O povo angolano é menos politicamente educado que o povo brasileiro. E por ser um povo menos politicamente educado, precisa de líderes. E o que aconteceu na serenidade foi que, na altura da liderança de um povo politicamente menos educado, os líderes
amarelaram. Não dá para comparar Angola e Brasil. Nem de longe, não dá. Os angolanos nem sequer conhecem que existe Constituição do país. Está bem que começa-se a formar uma juventude nova, mas a maioria dos angolanos não faz ideia o que são as regras de lei, não faz ideia como um país deve funcionar, não faz ideia dos seus direitos. Então, a importância de haver indivíduos, de líderes que possam levar esta população, que possam educar esta população ao ponto de poderem tomar decisões por eles mesmos. É importante que nos momentos decisivos esses líderes pudessem tomar decisões para o próprio bem do povo. E a serenidade não foi isso. A serenidade não foi uma decisão para o próprio bem do povo. E quem quiser argumentar que evitou-se chacina, evitou-se chacina, mas agora então está aqui o prognóstico de Angola é que vamos levar com João Lourenço, se calhar daqui a mais 9 anos, 8 anos, é isso? Quantos anos de sofrimento já estamos no segundo mandato? Nem sequer um ano, certo? Mais 9 anos de João Lourenço, potencialmente, se conseguirem dar a volta à Constituição da República e ele conseguir um terceiro mandato. Há esta possibilidade. E há quem vai dizer, não é possível, será? Eu estou a vos dizer que politicamente, internamente, João Lourenço está na posição de ele poder fazer o que quiser, que terá a proteção do Ocidente. O Ocidente não precisa de Angola porque nós somos inteligentes, não precisa de Angola porque nós somos um povo que amamos o Kuduro, não precisa de Angola porque nós temos um presidente corrupto, não precisa de Angola porque temos um presidente não inteligente, não é disso que precisa de Angola. O Ocidente precisa de Angola por causa dos recursos que Angola tem e principalmente da posição geoestratégica que Angola tem na política internacional. É disso. O Ocidente precisa de Angola, não dos angolanos. Vocês não façam confusão nessas duas narrativas. Precisar de Angola não é precisar dos angolanos. Se eles pudessem acabar com os angolanos todos de uma vez, o fariam. Infelizmente, só não conseguem acabar com os angolanos todos de uma vez porque nós gostamos muito de sexo. E como fazemos muito sexo sem proteção, nascemos muito. Então, nós estamos a multiplicar. Não dá para acabar com um povo assim. Não dá para fazer simplesmente essa limpeza étnica de Angola para colocar outro povo. Porque nós de nascer somos bons. A nossa média de nascimento é 4,6 por cada mulher. Enquanto, por exemplo, que o Ocidente tem 1,2 por cada mulher. Quer dizer que nós de nascer triplicamos o que o Ocidente nasce. Né? E tudo isso é porque gostamos muito de sexo, certo? Então não é dos angolanos que o Ocidente precisa, é de Angola. A Angola, como país, é que o Ocidente precisa. Tem importância para o Ocidente e não necessariamente nós angolanos. Adalberto Costa Júnior vai pelo mundo fora participar em fóruns de democracia aqui, democracia ali, fórum aqui, conferência ali. Vocês uma vez me ouviram dizer assim, e isso não fui eu que criei, né? Já nem me lembro quem foi o criador desta frase, que a verdade só é importante se servir a algum propósito. Se a verdade não serve propósito algum, não tem importância. E ao olhar para Angola, a verdade de que a Frente Patriótica venceu as eleições de Angola não serve propósito nenhum, certo? Absolutamente nenhum. Nenhum. Não tem interesse. Não tem interesse dizer que a Frente Patriótica venceu as eleições ou que a UNITA venceu as eleições. Não serve para absolutamente nada. Porque ninguém reconhece essa verdade. Ninguém. Absolutamente ninguém. Que essa verdade simplesmente continua a existir na mente das pessoas como eu e alguns de vocês e das pessoas que lhes foram roubado as eleições. Mas essas pessoas não têm poder algum de mudar este cenário. Quer dizer, dizer que a Frente Patriótica venceu as eleições deixa de ser importante.
até já não começa a soar como verdade. E exemplo disso é que vocês começam a ver Adalberto Costa Júnior a abandonar esta retórica de que eles venceram as eleições. Por isso é que eu estou a dizer para vocês, está a acontecer algo em Angola que nós angolanos não fazemos a mínima ideia. Estão a decidir o nosso futuro e nós não sabemos o que é que vem daí. Democracia daqui, democracia dali, democracia dali. Tudo bem. Eu sou democrata. Eu prefiro a democracia do que o partido único que nós vivemos em Angola. Prefiro. Eu prefiro a democracia do que a ditadura que tem em Angola. Claro que prefiro. Sabem porquê que a democracia é importante? A democracia não é importante porque elege o presidente mais bonito ou o presidente mais inteligente. Não é isso a importância da democracia. Tira ainda dos benefícios para o cidadão. Tira ainda esta parte. A democracia como sistema só é importante porque ela tem o poder de garantir que pessoas como João Lourenço, maus presidentes, não fiquem no poder por resto da vida. A democracia tem muitas falhas, assim como qualquer um outro sistema. Mas uma das coisas mais importantes que a democracia garante é o facto de garantir que maus presidentes como João Lourenço, como Agostinho Neto, como José Eduardo Santos, não poderiam ficar no poder por tanto tempo e fazer tantos estragos. E a mim me admira, vendo Adalberto Costa Júnior aí dar aulas de democracia nos homens que inventaram a democracia. Claro que o MPLA vai sair do poder. Claro que o João Lourenço vai sair do poder. Seja em 2027 ou em 2032. Depende do que vai acontecer. Se conseguir dar a volta à Constituição da República. Claro que Adalberto Costa Júnior será presidente. Isso não é questão. Eu sinceramente acredito que Adalberto Costa Júnior lhe foi dito pelos ocidentais que, sabe, fica calmo, fica quieto, vai só, educa a população, fica só ali, dá entrevista aqui, dá entrevista ali, não faz nada que aperigue o mandato de João Lourenço, não cria confusão nenhuma, fica mesmo só andar de um lado e outro, sorri aqui, palestra ali, porque em 2027 você será presidente. Isso está na minha cabeça e ninguém me tira. Né? Se João Lourenço não conseguir dar a volta em 2027, eu tenho a certeza absoluta que Adalberto Costa Júnior será presidente da República de Angola em 2027, mas será um mandato dado pelos próprios ocidentais que estão agora a fechar João Lourenço. É que os ocidentais precisam de Angola, precisam da estabilidade de Angola, para que essa promessa de João Lourenço de que Angola pode apoiar, pode ajudar na deficiência de petróleo e gás e energia que o Ocidente tem. É preciso estabilidade para que isso aconteça. É preciso que o país esteja estável para que haja esse movimento, essa exploração de petróleo e o movimento bancário e essa coisa toda. Então João Lourenço é a pessoa ideal, é o candidato ideal para estar ali. Que Adalberto Costa Júnior, ao subir no poder, ele poderia fazer muitas reformas e essas reformas podiam talvez tocar na própria exploração de petróleo, né? Porque nós sabemos que o João Lourenço com os seus comparsas assambarcaram o petróleo de Angola, são as empresas de Manuel Vicente, dos Dinos, etc., que estão ali a explorar os nossos blocos, que ganham contratos para explorar refinarias, etc. Então, Adalberto Costa Júnior poderia chegar no poder e rever esses contratos todos e atrasar um pouco o fornecimento de petróleo e gás para energia no Ocidente. Mantendo João Lourenço onde está, consegue-se fazer essa transladação, consegue-se entrar na parte da produção e transporte desse petróleo angolano para o Ocidente. Né? E que Adalberto Costa Júnior no poder poderia criar um entrave e retardar um pouquinho mais e afetar o estilo de vida no Ocidente. Então, para que isso não aconteça, deixa João Lourenço no poder e diga ao jovem Adalberto que eventualmente ele será presidente da República e que é uma questão de tempo, mas até lá
não faça nada que prejudique absolutamente o que o Ocidente está a construir em Angola. Porque vocês têm que pensar por um instante. É preciso sair da floresta para ser capaz de ver a floresta inteira. Saia de Angola por um instante. Você vai ver Angola inteira. Não faz sentido algum o Ocidente todo estar de namoricos com o João Lourenço e o MPLA e em Angola nas condições que o MPLA governa Angola. É contra todos os princípios que o Ocidente apoia. Todos. Os juízes gatunos, os receados da cocaína e do Ministério do Interior da cocaína, dos assassinatos, do presidente corrupto, etc, etc. É tudo isso contra qualquer coisa que o Ocidente apoia. Mas mesmo assim, os aviões dos namoricos não param. É vir e está todo mundo a cantar aleluia e parabéns. Todo mundo, não internamente, externamente. Todos os presidentes ocidentais estão a cantar os parabéns ao João Lourenço em como ele está a fazer uma coisa linda. E vocês angolanos, nós angolanos, perguntamos, está onde essa coisa linda que esse homem está a fazer, que só os outros do outro lado é que conseguem ver, certo? Macron foi para Angola, saiu de Angola, foi para o Congo Democrático. No Congo Democrático, Macron disse que a França vai aplicar sanções em qualquer país ou qualquer grupo que tente interromper o projeto de paz ou plano de paz que João Lourenço está a levar no Congo Democrático. Oh, meus irmãos, parem por um instante. A França é uma das criadoras da própria guerra que existe no Congo Democrático. A França veio dizer que João Lourenço agora é o nosso mediador e porque João Lourenço ofereceu alguma coisa, ele tem alguma coisa que o Ocidente muito precisa. Por isso é que estão lhe apontar como mediador do jeito. Quem tocar no João Lourenço vai se ver conosco. Mas é a França mesmo que cria a instabilidade no Congo Democrático. Então, comecem a colocar os cérebros a funcionar. Vocês vão perceber que nós estamos a ver lolotas. É do jeito, é tanta coisa macumunada que não estamos a entender absolutamente nada. Nada, nada. É como se a existência de João Lourenço em Angola só servisse para beneficiar fora de Angola, não necessariamente dentro de Angola. Não há nada, absolutamente nada, que alguém possa fazer no campo atual, nas condições atuais. Meus irmãos, eu vou dizer isso para vocês. Arrumem as biquatas, vão de férias. Não há absolutamente nada que alguém possa fazer que toque João Lourenço, que vai... O único grupo atualmente em Angola capaz de tirar o João Lourenço do poder é o Ocidente. Nem sequer a Rússia seria capaz de fazer isso. Nem sequer. O único grupo, a não ser que o Ocidente queira tirar João Lourenço do poder, ninguém vai conseguir tirá-lo. Porque se haver alguma revolta popular, por alguma desgraça de alguma coisa, por algum azar de alguma coisa, haver alguma revolta popular, o Ocidente vai dar cobertura ao João Lourenço, vai enviar avião, vai lhe tirar dali, vai lhe dar asilo num país ocidental e vai mandar mensagem para os angolanos que já não querem presidente corrupto, dizer assim, ele foi eleito democraticamente, mesmo sabendo que foi a Frente Patriótica que venceu as eleições, vão dizer que ele foi eleito democraticamente e vocês têm que baixar as guardas e deixá-lo voltar. A mesma coisa não aconteceu na Ucrânia. O Ocidente não queria o presidente ucraniano pró-russo que lá estava, que foi eleito democraticamente, e o grupo de inteligência que eu mais gosto no mundo garantiu que houvesse um golpe de Estado. Na Ucrânia deram, mas em Angola não consigo ver isso acontecer. Porque eles precisam, Angola.
E que os Estados Unidos também precisa de guerra na Ucrânia para poder continuar nessa sua luta, tentar destruir a Rússia. Uma guerra que todos nós estamos agora a pagar. Enquanto o Ocidente começa a envelhecer, começa a ter falta de força de trabalho, falta de jovens para trabalhar, estão-se a virar muito para os países africanos mais ocidentados. E nós, angolanos, temos sorte nisso. Nós somos um dos... Vou já aqui deixar um aviso a vocês. O que eu estou aqui a dizer não é para vocês me tratarem como fizeram aí no coisa. Né? Porque foi João Lourenço que disse, nós angolanos somos dos africanos mais ocidentados que existe na África, certo? Então, virar para países africanos na qual estão mais ocidentados faz sentido para trazê-los para a Europa para poderem trabalhar, porque será fácil integrarem na sociedade, claro. Eles não vão ir buscar, por exemplo, jovens africanos em países muçulmanos. Não combina com o estilo de vida de cristianismo que o Ocidente construiu para eles, certo? Isso estaria a ir buscar conflitos, mas já indo para Angola, que ninguém sabe qual é o nosso estilo de vida, mas sabemos que nós somos ocidentais, que nós gostamos de bacalhau e vinho. Faz sentido tirar jovens de Angola para virem trabalhar no Ocidente e ajudarem a construir ou pelo menos manter o estilo de vida aqui. Começa-se a abrir os vistos. A França agora anuncia que vai começar a facilitar dar vistos a jovens angolanos que queiram vir para a França para viver, ou estudar, ou desenvolver. Isso é tudo, sabe? O estudar, desenvolver é tudo treta. Então dizer, olha, que sair de França para vir viver aqui, vocês vão ter tratamento especial, porque vocês, em primeira mão, vocês gostam de bacalhau e vinho, são ocidentais, e em segunda mão, nós vos precisamos, por isso vocês terão prioridade. Espanha vai fazer a mesma coisa, Portugal está mesmo acérrimo nesta luta para tirar quanto mais jovens angolanos de Angola for melhor. Justin Trudeau em Canadá já falou, qualquer angolano que quer vir para o Canadá, se você conseguir chegar em Canadá, vais ter documento diretamente que nós precisamos de ti. Então vocês começam a ver como o Ocidente está praticamente a se embarcar Angola, está a tirar os poucos cérebros que existem em Angola para fora de Angola e deixaram uma maioria já pouco instruída, ainda menos instruída, porque, sabe, essas vozes... Vocês têm que ver uma coisa, que os jovens angolanos que saem de Angola para viver no Ocidente são aqueles que pelo menos sabem que passaporte existe, que avião existe, que é preciso comprar um bilhete de avião para viajar, já sabem ler e escrever, com alguma dificuldade, mas sabem. Então, são esses pequenos cérebros que começam-se a tirar de Angola. E tudo isso graças a próprias políticas do João Lourenço, essas políticas que o Ocidente apoia. Quer dizer que o Ocidente está a ganhar em várias frentes. Primeiro, cérebro e força e mão de obra, né? São pessoas, no mínimo, lúcidas o suficiente para fazerem trabalhos artesanais ou manuais, coisas que os jovens ocidentais já não querem fazer. E segundo, a posição geopolítica estratégica de Angola, né? no interesse internacional, e os minerais angolanos, a riqueza natural angolana. Então, com o João Lourenço, Angola só tem a ganhar. Perdão, com o João Lourenço, o Ocidente só tem a ganhar, certo? Faz sentido deixá-lo lá, faz sentido apoiá-lo. Democracia. Esse é o problema que estamos com ele. A democracia ocidental. Esta democracia que Adalberto Costa Júnior está a andar de um lado e outro, tentar ensinar os próprios donos da democracia o que é democracia ou como deveriam tratar Angola. Como se eles não soubessem, como se eles não tivessem ideia do que se passa em Angola. Para terminar, porque eu também vou descansar. Eu
Eu acho que eu vou parar um instante, porque a realidade em Angola, entender finalmente o que está a acontecer no nosso país, também está-me a deixar sem forças. Por isso, eu não sei se esta será a minha última live, ou se poderei fazer mais lives, mas por um período eu acho que eu vou simplesmente parar até acertar com os meus demônios, né? A não ser que algo extraordinário aconteça em Angola, que eu não consigo ver que vai acontecer. Mas, claro, em política 24 horas é muito, né? Então, a minha última análise. Eu quero deixar algo com vocês, para que vocês entendam exatamente os Estados Unidos. Eu não sou contra os Estados Unidos. Eu não sou contra a Alemanha, eu não sou contra a Espanha, eu não sou contra a França, eu não sou contra Portugal. Vocês podem me chamar ocidentado, eu sou ocidentado. O que eles fazem, eu questiono as táticas que eles usam, mas no final eu acho que eu sou capaz de fechar os olhos e dizer, vá, avança soja. Quer dizer, o que eles estão a fazer em Angola? Quem de vocês disser então o que eles estão a fazer em Angola, você apoia? Não. Mas também não tem solução. Tem? A não ser que vocês saibam. Porque o nosso presidente eleito me parece que sabe que não tem solução. Por que eu não posso me permitir em absolutamente fazer o mesmo papel que Adalberto Costa Júnior faz? Fingir que está tudo bem. Então é isso que eu vou me permitir. Eu vou me permitir fingir que está tudo bem em Angola também. Assim como fazem os nossos líderes políticos da oposição. E se houver alguma necessidade de eu poder voltar, eu voltarei. Eu espero que vocês não percam fé em mim, mas eu estou a ser o mais sincero possível. Deixa eu cá falar para vocês sobre o nosso amado país, Estados Unidos. Considerem isso aula grátis. Eu já disse para vocês que o trabalho, a primeira prioridade dos serviços secretos norte-americanos não é proteger o presidente dos Estados Unidos, é proteger o dólar. Mas o dólar é algo do jeito... O dólar é dinheiro, certo? Você diz proteger o dólar como se existem milhares e bilhões e trilhões de notas de dólares pelo mundo fora. É proteger a história que se inventou por trás do dólar, de que a moeda mais forte, mais estável, que consegue pagar as suas dívidas, etc, etc. Eu já disse para vocês, naquela live que eu falei sobre dinheiro, eu disse para vocês que dinheiro não é nada mais do que histórias que nós conseguimos convencer outras pessoas que vale a pena acreditar nisso. Exemplo prático, eu falei sobre a nota, uma nota de papel, e o Bitcoins, que é um código de computador, ou o TPA, que é praticamente sinais eletrônicos que se colocam num plástico que nós chamamos de dinheiro, certo? Então, dinheiro não existe para todos os efeitos. O que existe é a história que se criou por trás do dinheiro. E os Estados Unidos é um dos países do mundo que consegue manter essa história viva. E para manter essa história viva, os serviços secretos americanos precisam proteger o presidente dos Estados Unidos. Porque se alguma coisa acontece no presidente dos Estados Unidos, o valor do dólar baixa. Essa é a única razão que eles protegem o presidente dos Estados Unidos, tanto como protegem. Porque se vocês verem, em todas as vezes que os Estados Unidos teve crise, o valor do dólar baixou. E para recuperar levou tempo. Por exemplo, o que aconteceu no 9/11, no 11 de setembro, certo? Nas torres gêmeas em World Trade Center. O valor do dólar quase chegou numa posição que nunca havia chegado antes. Perdeu valor completamente. Tudo porque um país tão forte como os Estados Unidos foi atacado. O que quer dizer que na mente das pessoas é como é possível nós acreditarmos nesta nota que um grupo de malucos no Afeganistão consegue atacar esse país. Então o dólar deixou de ter valor. E para que o dólar pudesse reaver o seu valor, teve que ir fazer guerra nesses países.
Esquecem por um instante o que aconteceu no World Trade Center. Se foi criação do próprio Estados Unidos, da CIA ou não. Não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar daquela ideologia que nós contamos para as pessoas sobre o dinheiro. Levou anos e anos de guerra para que os Estados Unidos reavesse o valor da sua história do dólar. Então, a proteção do presidente dos Estados Unidos é proteger o valor do dólar. Não é necessariamente. Por isso, o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, se vocês acompanharem bem, durante a presidência de Donald Trump, o dólar oscilou muito. Porque o Donald Trump era um maluco, certo? Ele falava uma coisa, agora o dólar baixava, falava outra coisa, o dólar subia, certo? Então o dólar estava naquela oscilação. Com Joe Biden, o dólar está estável, porque embora o avô está cansado, me parece que é uma pessoa estável. Então essa história, é isso que os Estados Unidos faz. A proteção dos serviços secretos não é necessariamente proteger o presidente dos Estados Unidos, é porque eles entendem que se alguma coisa acontecer no presidente dos Estados Unidos, o dólar baixa de valor no mercado internacional. E para isso eles fazem absolutamente tudo para garantir que aquele presidente... Deixa lá. Os Estados Unidos é o país do mundo que consegue dar golpe de Estado em qualquer outro país. Os Estados Unidos, se quisesse acabar com um dos seus próprios presidentes, assim o faria. Assim como fizeram, por exemplo, com JF Kennedy, por causa da guerra do Vietnã, certo? Então, prestem bem atenção. A guerra na Ucrânia é econômica. É o dólar. É os Estados Unidos não quer perder a história e a narrativa que se criou atrás do dólar. E para isso, eles apoiaram um golpe de Estado naquele presidente pró-russo que lá estava e colocaram o Zelensky. Algo que acontece com os Estados Unidos é, quando os Estados Unidos te apoiam, você terá que obrigatoriamente entrar na mesma ideologia que eles. Não existe jantares livres com os Estados Unidos. O apoio dos Estados Unidos pode primeiramente vir simplesmente de forma financeira ou de forma militar, mas eventualmente a ideologia terá que vir com ela também. E esta ideologia ou estas ideologias é que garantem que a história do dólar continue a ser a mais forte, comparada com o rublo, comparada com o euro, etc, etc. O euro baixa por quê? Porque depois há aquelas notícias que diz que a Europa não tem capacidade de se proteger sozinha e que precisa dos Estados Unidos. Automaticamente faz o dólar mais forte que o euro, certo? E este é o problema de Angola. Nós em Angola teremos que começar a aprender a ideologia americana, porque agora não estamos na mão dos Estados Unidos. Nós teremos que começar a proteger o dólar também, como qualquer país que precisa de ajuda dos Estados Unidos. E tudo isso, graças à incompetência de uma única pessoa e o nosso silêncio coletivo. Finalmente, nós perdemos o nosso país. Angola, se alguma vez existiu nos sonhos dos nossos ancestrais como nação, esquecem que nós nunca mais a veremos, porque ela foi finalmente entregue a um outro país para poder geri-la. E é nessas condições que Adalberto Costa Júnior vai receber o poder das mãos de João Lourenço. Ele será sempre um presidente que vai fazer com que o povo angolano comece a proteger o dólar também. E isso é que torna os Estados Unidos mais forte nas suas ambições imperiais. Não como fez a Rússia, não como fez a China, não como fizeram os romanos. A diferença que existe com os Estados Unidos é que os Estados Unidos faz com que seja você a pedir proteção deles para proteger a moeda deles e não como se fazia nos outros tempos imperiais, na qual tomava-se países e obrigava-se esses países simplesmente a obedecer às regras. Qualquer país que está macumunado com os Estados Unidos está com a corda na garganta. E isso fará com que o imperialismo
americano vai durar muito mais do que qualquer outro imperialismo na história do mundo. E até lá, fiquem todos bem. Bom dia a vocês todos. Fiquem bem. Até a próxima. Um dia desse nós falamos. Até lá. Aquele abraço. Bom dia.